Os discípulos de Jesus sempre faziam uma pergunta a ele: Mestre, o que é o reino dos céus? Como explicar o que é o reino dos céus a pessoas que não têm capacidade de compreender? Como que você vai explicar para uma criança de 5 anos de idade o movimento da Terra, os astros, a astronomia, a medicina? Como é que você vai explicar todas estas coisas, todos esses conceitos para uma criança de 5 anos se ela não tem capacidade de entender? Era mais ou menos assim que Jesus se relacionava com seus discípulos. Como é que eu vou explicar uma coisa que vocês ainda não conseguem entender? Porque para conhecer o reino de Deus, você vai ter que ir lá e fazer a experiência. Não tem outra forma. Seria a mesma coisa de você me perguntar: como é a sua casa? E eu falar: a minha casa é um lugar de alegria, de paz, onde todos se amam. Tá, mas e aí? Não, a minha casa ela é branca. Tá? E isso quer dizer o quê? Como é o reino dos céus? Jesus não tinha como explicar como é o reino dos céus. Então ele fazia uma comparação. Mas tem algumas coisas que a gente já dá para saber a respeito do reino dos céus. O reino dos céus não é o céu ainda, porque o céu é o lugar da perfeição de Deus, é o lugar imutável, onde as coisas não precisam mais ser trabalhadas, não tem mais essa necessidade. E este reino dos céus que Jesus está dizendo ainda é um processo. Então o reino dos céus, na verdade, é nós que estamos neste trabalho de santificação. Então ele conta parábolas para ensinar o que é o reino dos céus. O reino dos céus é como uma semente de mostarda. Ela é plantada, quanto semente, é uma das menores sementes que a gente conhece, mas depois de grande ela se torna um grande arbusto que os pássaros podem fazer seus ninhos ali, se abrigar. Ou seja, o reino dos céus ainda é um processo, ele ainda está acontecendo, a semente ainda está crescendo, ela ainda está se transformando. Este é o reino dos céus. O reino dos céus é o trabalho que Deus vai fazendo dentro dos nossos corações, é a moldagem que Ele vai fazendo até que um dia esta árvore se torne perfeita, até que um dia não precise mais ser mudado. Esse é o reino dos céus. E ele depois ainda faz outra comparação. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega, mistura na massa, e depois esse fermento, depois de tudo fermentado, vai transformar-se num pão e tal. Ou seja, é um processo ainda, é um processo que nós estamos vivendo. Essas parábolas ou estas explicações de Jesus, elas são importantes porque muitas vezes nós somos impacientes conosco mesmo, com a igreja, com os outros. A gente olha para a igreja e diz: não, a igreja ela tem que ser santa, os padres têm que ser impecáveis, o Papa tem que ser um apóstolo, propriamente o Pedro. Nós queremos que tudo seja perfeito, tudo que seja santo, tudo que esteja terminado já. Queremos que a nossa vida, a gente fica às vezes se martirizando, se culpando. Poxa vida, eu estou tanto tempo, eu não me converto, eu não mudo de vida, não resolve, eu estou rezando, eu estou me confessando, mas continuo com os mesmos desejos, mesmos pensamentos, mesmo pecado, mesma coisa o tempo inteiro. E aí Jesus diz: calma, é um processo. Vocês ainda não sabem como será a árvore. Você ainda não sabe como será o pão fermentado pelo Espírito de Deus. É um processo. Então tenha paciência, tenha calma. Olhe para as pessoas, olhe para você e olhe para a igreja com misericórdia. E diga: Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei. É um processo. O reino de Deus é um processo. Que o Espírito Santo de Deus ilumine os nossos corações e nos ajude a fazer com que nós ajudemos a Deus nesse processo de transformação. Quando eu busco profundamente a conversão,
Quando eu busco profundamente a Deus, eu estou trabalhando para o reino de Deus, eu estou fazendo o reino de Deus acontecer. Que Deus nos dê o Espírito Santo e Ele nos dê a graça de participarmos pacientemente desse processo, sem saber como é que vai ser o final, apenas a fé nos dizendo: eu não sei, mas Deus sabe.